Olá pessoal, que Deus venha abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estava aqui meditando num texto e eu compartilhei esse texto aqui com os irmãos aqui da igreja. Eu queria compartilhar esse texto também com vocês, que se encontra lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. É um texto muito conhecido, que diz assim, o texto dessa passagem fala que a fé sem obras para nada se aproveita, Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Aqui é uma pergunta, Muita gente percebe que há muitas pessoas que falam que tem fé em Deus, Não, eu creio que Deus existe, que Deus é poderoso, Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que fé precisa ter base, E base bíblica. A fé, ela precisa ter um fundamento. E o fundamento da fé é a palavra. Amém? Não tem como existir fé verdadeira se não existir palavra. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé no teu coração. É dessa forma que você alcança a fé. Você crê em Deus, crê que Deus vai fazer algo sem Ele ter falado com você através da palavra, é uma fé vã, não tem resultado, A fé que tem resultado é a fé que a gente crê quando Deus fala conosco e nós cremos que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Isso é fé, a certeza daquilo que nós esperamos, a prova daquilo que nós não estamos vendo, Isso é a fé. E aqui nos mostra que a fé sem obras para nada se aproveita, E ele continua dizendo aqui, e se o irmão ou a irmã estiver nu, e tiver em falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Amém? Então essa passagem nos ensina que nós precisamos ter obras. A obra, ela não salva ninguém, Você ajudar as pessoas com cesta básica, você pregar o evangelho, orar pelas pessoas, tudo isso é obras. Mas a obra não salva as pessoas, não salva ninguém. O que salva é a fé, Mas a fé sem as obras é uma fé improdutiva. E há muitas pessoas que têm esse tipo de fé. Dizem crer em Deus, dizem que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus faz e tal. Mas elas não provam com as suas atitudes. Elas não demonstram que creem em Deus com as suas atitudes, com as suas ações. E é isso que vale. Quais são as nossas obras? O que nós temos feito? Porque no mundo espiritual não adianta só você falar. Você tem que ter obras. Você tem que provar que o que você fala, você realmente acredita no que você está falando. Isso é obras. Você crê em Deus, mas você faz a vontade dele? Você diz crer em Deus, diz ter fé em Deus, mas você faz aquilo que ele ordena? Porque se você não faz, irmão, você está perdendo seu tempo, sua fé é morta. A Bíblia que está falando isso. Amém? E a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Abraão, se você ler um pouquinho mais à frente aqui, você vê que Abraão creu em Deus, e teve obras, e isso foi lhe imputado como justiça. O que você tem feito para Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido uma pessoa que ajuda o próximo? Porque esse é o segundo maior mandamento da Bíblia, amar o próximo como a si mesmo. Será que você tem feito isso? É algo para se meditar. Amém? E quando a Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo,
significa que você precisa primeiramente cuidar de você, fortalecer o seu espírito, fortalecer a tua alma, estar preparado para ajudar. Claro que você não vai fazer aquilo que você não pode, mas aquilo que você pode, você irá fazer. Isso é amar o próximo. É assim como você se ama, você vai amar alguém. Então, será que nós temos feito as obras? Será que nós podemos dizer, não, eu tenho fé, mas eu tenho obras da minha fé? Será? Fica aí essa meditação, que a fé, ela precisa ter obras. A fé sem obras, para nada se aproveita. Amém? Então fique com Deus. Deus abençoe a todos.